Olá, ensino médio, professor Rafael, como vocês estão? Hoje essa videoaula é sobre as questões que o professor deixou no dia 6, então é a correção delas, tá? Então vamos lá. A primeira pergunta que foi deixada lá na plataforma para vocês foi: quem foi o criador do voleibol? Então eu vou abrir aqui, ó, a videoaula no YouTube. Vamos assistir junto, um pedaço. Aqui, ó. Já nesse primeiro slide, para quem assistiu a videoaula, foi criado por William George Morgan. Então, a alternativa correta, William George Morgan. Dr. Halsted, na verdade, esse Dr. Halsted foi quem sugeriu a mudança do nome de origem, que não era voleibol, a gente vai ver lá na frente, depois em outra pergunta, mas ele que sugeriu a troca do nome de origem para voleibol. Aqui, William Mintonette. Na verdade, nem existe esse William Mintonette na história de origem do voleibol. Na verdade, Mintonette era o nome de origem do voleibol. E Agostinho Bezerra foi o nome aleatório que o professor colocou só para confundir. Pergunta 2. Alternativa segunda, né? Qual o ano de criação do esporte voleibol? Então vamos lá. Eu deixei um artigo, né? Na verdade, é uma parte de um livro da educação física que chama Atlas dos Esportes. E aqui, ó, na primeira linha já fala, ó, o voleibol foi criado em 1895. Então vamos abrir aqui. 1894? Claro que não, né? O texto mostra que é outra data. 1895. Então, para quem leu também aquelas duas páginas do artigo, 1895, ok? Em 1896, agora a alternativa 3, tá? Em 1896, o esporte jogado com as mãos, utilizando uma bola mais leve e uma rede mais alta, passou a ser oficialmente conhecido como voleibol mundialmente. Tá? No seu surgimento, o esporte conhecido atualmente como voleibol possuía outro nome. Assinale a alternativa correta. Então vamos lá, vamos assistir o vídeo. Aqui era. E o professor Will, quando ele criou o voleibol. Naquela época, existia um esporte da moda que era o basquetebol, só que em cidades diferentes. Então, na verdade, o basquetebol, a inspiração. Se você da quadra, da rede dividindo, Ver se eu acho aqui. aquele objetivo do tênis, como era naquela época, ele solicitou, ele pediu a utilização da bola do lado esquerdo, tá? Então, e o professor Morgan deu o nome de Mintonette, tá? Ó, vamos lá. A um posicionamento mais alto do Sol. Foi em Sprangerfield. Nessa parte do slide, no minuto 9.50, primeira demonstração pública do Mintonette em 1896, tá? Aqui, ó. No artigo também fala, recebendo a primeira denominação de Mintonette. Ok? Então vamos lá para as alternativas. Basquetebol. Na verdade, o basquetebol é uma outra modalidade de esporte coletivo, tá? Que surgiu 5 anos antes do voleibol. Então essa alternativa A está errada. No surgimento, o esporte possui, vamos lá.
No seu surgimento, o esporte, conhecido atualmente como voleibol, possuía outro nome. Assinale a alternativa correta. Então, se eu marcar voleibol aqui, era o nome antigo dele? Não, na verdade, voleibol dessa forma de escrita é o voleibol americanizado, tá? Então é escrita no inglês de voleibol. Beach vôlei, nem existe isso, tá? Só inventei. E na verdade a alternativa correta, alternativa D. Vamos lá, alternativa 4, questão 4. Alguns motivos levaram o professor de educação física a criar um esporte diferente dos esportes da moda na época, que era o basquetebol. Assinale a alternativa incorreta, referente aos motivos que levaram à criação do voleibol. Então eu tinha que marcar a alternativa que estava errada, tá? Então vamos lá nos slides. Vou voltar aqui. Então vamos lá. Quais foram os motivos, né? Era isso que eu pergunto. Ó, os motivos, tá? Fosse dinâmico e motivador, foi o motivo. Aqui, ó. Fosse dinâmico e motivador, então era um dos motivos, tá? O último motivo aqui, então ele tá certo, não tá incorreto. Atender-se a diferentes públicos, atender-se à necessidade do público. Então aqui a gente vê diferente público, homens de negócio, pessoas de meia idade, etc. Possuir contato físico era um motivo. Exigia um esforço físico muito intenso dos seus praticantes. Teve a ideia de criar um esporte com nenhum contato físico. Então, não possuir um contato físico. Então, só que a gente já achou a alternativa incorreta. Todas estão corretas? Não. Possuir contato físico não era o motivo. Vamos lá. Atualmente, a seleção brasileira de voleibol é feminina considerada uma grande potência no voleibol. Porém, no Brasil, o voleibol era um esporte de pouca valorização, além de carregar a conotação de que se tratava de um esporte para meninas, enquanto o futebol seria a prática dos meninos. Segundo a videoaula, o voleibol chegou em qual década no Brasil? Então vamos lá, vamos procurar aqui nos slides. Olha só, em que década? Olha aqui a última linha. No Brasil, ele chega em 1915, tá? Então vamos lá. Deixa eu ver se fala aqui no slide. Vamos ver em 1900. Olha aqui no texto também. Na década de 1910, vivenciou seu marco inicial no voleibol no Brasil, tá? Só também corroborando com os slides. Então a alternativa certa era 1910, tá? 1920? Não. 1930? Não. Nenhuma das alternativas estão corretas, também não. E por fim, a última pergunta, vamos ler. Conforme estudos científicos, tradicionalmente o esporte, para ser reconhecido mundialmente, precisa ser institucionalizado. Ou seja,
precisa de uma organização federativa ou internacional que promova a sua prática de forma que todos os países obedeçam. Opa, desculpa aqui, obedeçam com cedilha as mesmas regras. A organização que promove, administra e organiza o voleibol no Brasil foi criado no Brasil em 1954. Então, a organização que promove, administra e organiza o voleibol no Brasil foi criada em 1950. Conhecida como... Vamos lá nos slides, tá? Voleibol. Aqui, ó. CBV, criada em 1954, tá? Confederação Brasileira de Voleibol. Então aqui, ó, alternativa C, CBV. Federação Internacional de Voleibol é uma federação válida, existe, só que é uma, aqui eu perguntei, a organização que administra o voleibol no Brasil, tá? Não internacionalmente. CBV, tá certo aqui, mais a descrição da palavra, Comitê Olímpico de Voleibol, errado. FIV, Federação Internacional de Voleibol, tá errado, tá? Então, basicamente é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou deixar uma questão, vocês podem comentar lá, ok? Abraço, até a próxima.